Lucas 11, 49 a 54 nos diz assim: por isso diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. Portanto, dessa geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos digo que será cobrado desta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Dizendo-lhes isso, começaram os mestres da lei e os fariseus a pressioná-lo com insistência e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de tirarem de sua boca alguma coisa para o acusar. Amados, é interessante que Jesus estava repreendendo o povo porque eles eram mestres em matar, né? Homens de Deus, homens e mulheres do Senhor, eles eram mestres em perseguir. Os pais deles, né? Os pais dos judeus, os pais dos fariseus em si eram mestres em trazer morte àqueles que serviam ao Senhor. E eles já estavam arrumando, planejando um meio de matar Jesus Cristo aqui também, né? Então assim, eles não paravam. E Jesus sabia disso, Jesus também sabia que seria morto. Só que naquela geração onde eles estavam, era a geração que Jesus veio e a geração que Jesus morreria. E sobre essa geração viria o julgamento. Jesus falou, não vai atrasar, vai ser nessa. Eu achei interessante quando o Senhor Jesus Cristo mencionou Abel, né? Abel, ele só tinha mais uma pessoa do lado dele ali quando ele foi morto. Adão e Eva não estavam no momento. Apenas Caim, que foi o seu assassino. Na verdade, o primeiro homicida da terra, o primeiro homem homicida. E Caim matou Abel, mas Abel ali não era, vamos dizer assim, um profeta. O profeta vai predizer as coisas que acontecem no futuro. Mas ainda assim ele foi colocado nessa lista dos profetas dos profetas e também dos sacerdotes que foram mortos pela espada, né? De alguma forma. E por que Abel foi colocado? É simples. Todo servo de Deus com coração puro que foi perseguido e morto, né? Ele foi perseguido porque estava fazendo a vontade do Senhor. Se os irmãos voltarem ali no livro de Gênesis capítulo 4, os irmãos vão perceber que Abel, de boa com Caim, trouxe a sua oferta diante do Senhor. O Senhor aceitou a oferta de Abel, creio eu que desceu fogo, consumiu a oferta de Abel que estava sobre uma pedra, bem provavelmente um altar que ele havia construído. E o Senhor, tendo aceito aquele holocausto, Caim fez a mesma coisa, só que a oferta de Caim não foi aceita. Então a ira de Caim subiu contra Abel porque o Senhor abençoou Abel. Irmãos, e isso é uma coisa que eu e você precisamos estar bastante atentos. Se a sua vida com Deus cresce, e essa é a vontade do Senhor, né? Esse é o desejo de Deus, por isso que Ele enviou para nós o Espírito Santo e levanta pastores, líderes, profetas, para nos conduzir à verdade até que chegamos ao pleno conhecimento dela. Todas as vezes que você cresce em direção à vontade do Senhor, ao mesmo tempo vai crescer uma perseguição contra você do outro lado. Sabe por quê, amados? Até aquele crente, aquele irmão dentro da igreja que não tem uma vida de intimidade com Deus e não vê Deus operando na vida dele, o dia que ver Deus operando na sua vida, a carnalidade, o domínio que o inimigo, que o diabo tem sobre a vida de alguém que não está plenamente na presença do Senhor, vai causar ira nesse coração. A natureza maléfica dessa pessoa, porque todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos debaixo da maldição de Adão. Então essa natureza, ela desabrocha ainda mais quando nós vemos alguém sendo abençoados pelo Senhor. Quando os profetas e sacerdotes, os servos do Senhor do passado e os servos do Senhor do Novo Testamento, eles fazem a vontade de Deus, eles recebem a manifestação de Deus na vida e todos percebem, essas pessoas são perseguidas, porque a luz que está nelas, olha que fato maravilhoso, mas também perigoso. A luz que está em nós, que obedecemos a Deus, incomoda os olhos daqueles que estão nas trevas. Irmão, se você passar um período num ambiente fechado, que seja num quarto fechado, que seja numa sala, não importa, ou que seja durante a noite, de repente vem uma luz forte sobre os seus olhos, aquilo vai te incomodar. No início você não vai conseguir ver nada. No entanto, se a gente está deitado ali na nossa cama à noite, esperando dormir, às vezes com a luz apagada, alguém chega e acende a luz de imediato, aquilo nos incomoda. Nós já falamos, não, apaga essa luz aí já. Até doeu minha cabeça. Por quê? Porque a luz incomoda quem está nas trevas, ou seja, onde não tem luz, né? As trevas é exatamente a ausência de luz.
As pessoas que vivem nas trevas, a ausência da luz dela, essa luz significa Jesus Cristo. Então é a ausência de Jesus no coração dessas pessoas. Então alguém buscando fazer a vontade do Senhor e andando em santidade, vai ser um incômodo constante na vida daqueles que não andam em santidade. Então tenha plena certeza, você, eu, crescendo em Deus, buscando sabedoria, graça, nos santificando na palavra, buscando agradar o coração do nosso Deus em todos os sentidos. Quando nós aproximarmos de pessoas que não estão fazendo assim, mas também se dizem cristãos, ou até não, né? Mas aqueles que se dizem cristãos ainda mais, porque parece que os incomoda ainda mais, irmãos, nós seremos perseguidos. Tenha plena certeza, quanto mais Deus te usar, quanto mais Deus falar ao seu coração de alguma forma, mais vai ser um incômodo na vida de outras pessoas. Quanto mais Deus tocar você, quanto mais Deus falar ao seu coração, mais isso vai incomodar outras pessoas. Mas quanto a isso, irmão, nós não devemos temer, porque foi assim com os profetas, foi assim com os sacerdotes, foi assim com os apóstolos, será assim com todos nós, assim também foi com Cristo. Porque aquilo que está em nós incomoda, porque é o diabo quem está operando nos corações daqueles que vivem nesse mundo. Ele é o príncipe das trevas, ele reina onde há escuridão, ele reina onde falta a luz de Cristo. Se o Senhor não brilha no nosso coração, se o Senhor não brilha nas nossas mentes, nas nossas decisões, quem vai reinar é o inimigo das nossas almas. E o texto aqui está dizendo que esses homens foram perseguidos. Vamos ver o comentário escrito pelo pastor Rogério Palhano. Diz o seguinte: o contexto do nosso estudo revela que, embora pessoas pudessem afirmar que honravam os profetas de Deus, suas atitudes demonstravam que os rejeitavam. Por esse motivo, cairia sobre elas também a responsabilidade, igualmente aos pais, pela morte dos profetas do Antigo Testamento. Jesus mencionou Abel, 4:8, morto pelo próprio irmão Caim, e Zacarias, em 2 Crônicas 24, quando conspiraram contra o profeta e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Como exemplos de homens inocentes que foram mortos por servirem ao Senhor, a dureza do coração do homem fez muitas vezes com que rejeitassem os profetas, ignorando assim as orientações de Deus. Mas e nós? Como temos olhado os homens comprometidos com a mensagem do Evangelho? Irmãos, esse é um exercício para eu e você fazermos, tá? Quando você se encontra com alguém de Deus e você sabe que Deus opera naquela vida, quando alguém traz uma mensagem, essa mensagem mexe demais com o seu ego, mexe demais com as suas estruturas e causa até ira, né? Como você imagina que essas coisas acontecem? Isso só pode acontecer se nós estivermos amando mais as trevas do que a luz. Porque se alguém traz uma mensagem e isso se enquadra nos textos bíblicos, amados, isso não pode nos incomodar, pelo contrário, isso tem que ser motivo de alegria, porque nós estamos sendo tocados pela palavra e convidados à mudança. Eu tenho plena certeza que todos nós somos convidados à mudança, à melhora, todos os dias. Nós somos convidados à transformação diariamente. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de santidade, e santidade cobra de nós muito esforço. Nós precisamos nos esforçar de verdade se queremos alcançar e agradar a Deus. É claro, a salvação é pela graça. Mas depois que somos salvos, o Senhor espera de nós uma resposta. E a não resposta ao Senhor é uma total rebeldia contra aquilo que Ele fez para nós por amor, que foi entregar a vida e morrer no nosso lugar, porque essa morte era para nós, não era para Ele. Se Ele não morre por nós, cada um de nós teríamos que morrer e perderíamos a nossa herança nos céus. Não teríamos voltado àquilo que Adão tinha antes de pecar. Não teríamos o shalom, a paz verdadeira que excede todo o entendimento. Isso nos faltaria. Então essa resposta eu e você temos que dar diante do Senhor. A graça nos alcançou, mas o Espírito Santo, através desse alcançar da graça, tem nos tocado e nos chamado à transformação diária. Nós não temos o direito de ignorar isso e dizer que o Senhor me salvou e tudo bem, Ele só quer meu coração. Não, irmãos, o Senhor quer tudo. O Senhor não quer uma parte de nós, como diz os antigos nas primeiras mensagens que eu ouvi como cristão. O Senhor não é açougueiro.
Ele não quer só seu coração, Ele quer os seus rins, Ele quer seu corpo, Ele quer seus braços, em especial a sua cabeça. Ele quer toda a sua mente, quer todos os seus conhecimentos, tudo servindo a Ele, em prol dEle. Agora, se nós não queremos dar essa resposta, é outra história. Porque nós podemos escolher não dar. Mas como diz o apóstolo Paulo, ai de mim, se não cumprir a vontade do Senhor. Porque isso me é imposto e eu aceito. Irmãos, é lógico, aquele que fizer a vontade do Senhor sofrerá, padecerá perseguição. O Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na terra ministrando o Evangelho por 3 anos e meio, sofreu uma intensa perseguição até o ponto de ser morto. E ele falou para os discípulos assim, olha, fiquem tranquilos. Agora eu estou parafraseando aqui, fiquem tranquilos. Assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Assim como me perseguiram, vai perseguir vocês também. Em uma profecia que Jesus trouxe a eles sobre o fim dos tempos, ele disse, olha, alguns vos prenderão, alguns de vós serão mortos, mas não vos alarmeis. Todas essas coisas devem acontecer, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer vivo? Não exatamente. Permanecer firme. Permanecer no propósito, na palavra, não desanimando. Porque, irmãos, há recompensa também para aqueles que sofrem perseguição e não desanimam da presença do Senhor. Então, se alguém disse para você que a vida com Deus ela é só paz e ela é só alegria, essa pessoa mentiu. E o problema é que essa mentira traz sobre nós um falso sentimento de que alguma coisa está errada porque eu estou sofrendo perseguição, ou seja, talvez eu esteja em pecado. Pelo contrário, irmãos, quanto mais perseguido nós somos, se nós estamos andando dentro da palavra, também se fizermos coisas erradas, seremos perseguidos. Mas se nós estivermos andando biblicamente, fazendo as coisas corretas, sendo orientados pelo Espírito Santo, estamos sendo perseguidos, nós estamos no caminho certo. Então não se entristeça se há essa expectativa, como diz o apóstolo Pedro, de ardente provação que vem para nos consumir. Irmãos, isso faz parte do chamado. Os profetas, os apóstolos, os sacerdotes, os cristãos primitivos, toda a igreja que buscou fazer a vontade do Senhor foi perseguida. É difícil os irmãos encontrarem, pela história dos pais da igreja, alguém que não se tornou mártir. Ou se não se tornou mártir, ele sofreu perseguição todos os dias da sua vida. Perseguições constantes, que trazia tanta angústia, mas eles não desanimavam da presença do Senhor. Quanto mais nós buscamos, e olha, queridos, que eu não estou dizendo isso para desanimar os irmãos, porque em contrapartida da perseguição, a alegria que eles tinham no peito de fazer a vontade do Senhor era indizível, era inarrável. Era algo, como diz o apóstolo Paulo, que era difícil até para os homens compreenderem. Mas nós, irmãos, precisamos estar prontos e firmes para obedecer ao Senhor, mesmo no meio da adversidade. Eu creio que Deus está falando nos nossos corações esta manhã. Está sofrendo perseguição, está passando por lutas. Essa luta vai passar. Mas depois virão outras, e elas também irão passar, e será assim todos os dias, até que o Senhor volte. Quanto mais maturidade nós encontrarmos no Senhor e na sua palavra, mais firmes e inabaláveis nós seremos diante das adversidades. Amém, meus amados? Isso não significa que se nós estivermos bem e tranquilos na presença do Senhor por um bom tempo, que nós estamos errados, não. O Senhor nos dá momentos de paz, nos dá momentos de alegria. Que Deus manifeste essa alegria e essa paz no coração de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.